Vamos ao debate hoje com o Jorge Costa e com o António Leitão Amar. Meus senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre estas previsões, António, que o Presidente da República faz para os próximos anos políticos. Marcelo diz que há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita. É apenas da direita? É uma crise de todo o regime? E se há ou não uma crise, de facto? Bem, boa noite. Eu acho que as duas afirmações, quer de Rui Rio, de que há uma crise efetivamente no regime e é muito séria, quer de Marcelo Rebelo de Sousa dizendo que há uma possibilidade no futuro haver uma crise à direita, quer mesmo se falássemos de uma crise que eu acredito que existe, identitária, de falta de programa político para o país, de mudança no país, e se quisermos, de não crescimento à esquerda, que também poderíamos falar, e nenhuma delas se exclui. Acho que o Presidente do Partido e o Presidente da República usaram cada uma delas aquela que lhe fazia, que era mais adequada à posição em questão e até se calhar ao interesse. No fundo, acha que estão todos a dizer a mesma coisa? Não estão nada a dizer a mesma coisa, estão a dizer coisas diferentes. Eu acho é que nós podemos identificar materialidade em qualquer destas duas posições, mas também poderíamos, como lhe disse, abordar a da esquerda, mas esse não é o tema de hoje. No outro dia podemos discuti-la. Começando pelo aquilo que diz Rui Rio. É evidente que existe em Portugal, e não é apenas em Portugal, nas democracias liberais ocidentais, uma crise forte de confiança. Ela tem três manifestações. Primeira, níveis muito baixos de confiança nas principais instituições. Eurobarómetro de 2019, final do ano, aliás, de 2018, diz basicamente que os portugueses confiam no governo 40 e poucos por cento, ou seja, quase 60% não confia no governo. 64% não confia no Parlamento e 83% não confia nos partidos políticos, todos os partidos políticos. Segundo sinal, portanto, falta de confiança nas instituições representativas, nas instituições políticas. Segundo, nível de abstenção, de participação muito baixa, desde logo em atos eleitorais, e por isso a abstenção altíssima, mas mesmo uma mobilização cívica. Nós vimos atos muito esporádicos, mas não um reforço e um crescimento que poderia ser e surgir em Portugal como sucedâneo da falta de participação no voto e nos partidos. Em terceiro lugar, uma dificuldade dos partidos e das instituições moderadas de encontrar soluções estruturais para os problemas mais sérios estruturais. Estagnação económica, praticamente, crescimento das desigualdades, alterações climáticas, natalidade, falta de sustentabilidade na segurança social e outros sistemas públicos. Incapacidade de encontrar respostas e basicamente o que tem sido feito ao nível europeu e um bocadinho também ao nível português, ou transferir para pequenos remendos ou soluções tecnocráticas, ou então aparecem no debate público populistas, com soluções simplistas, mas irrealistas, e por isso uma sucessão de frustrações. Essa é a parte do crise de regime e a crise da direita. Portanto, crise de regime existe e é muito séria, e ou nós atacamos coletivamente, e é normal que Rui Rio tenha tocado nisto, isto é uma das suas bandeiras principais. Ele não vê o país a pensar apenas no próximo ciclo de governação, ser do PSD ou ser qualquer conjugação política, mas na sobrevivência e fortalecimento do sistema político. Ele tem muita razão em chamar a atenção para isto. E é indesmentível essa crise de confiança no regime. Relativamente à direita, o que é que diz Marcelo Rebelo de Sousa? Depois de outubro, caso, ele não disse isto desta maneira, mas caso os resultados fossem iguais aos das europeias, poderíamos ter uma crise à direita. Uma possibilidade, está dependente de uma coisa que não é fatal, de os resultados das legislativas terem resultados das europeias. Se nós olharmos para os últimos dois pares, 2009 e depois 14, 15, europeias e legislativas, com muita proximidade, os resultados foram bem diferentes. E, portanto, há um caminho a fazer e isso pode ser evitado. É evidente que o que Marcelo Rebelo de Sousa está a chamar a atenção é uma espécie de crises internas, digamos, crise de resultados. Se estes resultados acontecerem, as derrotas seriam pesadas. Houve um próprio vice-presidente do PSD que reconheceu que este resultado foi uma derrota grande e, portanto, havia um problema. Rui Rio poderia ter reconhecido precisamente isso? Eu acho que tentou fugir ao assunto falando na crise de regime. Não, ele chamou a atenção para uma coisa que é identitária da personalidade e do discurso e da proposta política que ele tem aos portugueses, tal como a autenticidade e uma certa ciclo e maneira de comunicar. É uma aposta que é arriscada, mas é a aposta dele e, portanto, ele acha. E ele tem razão. Não tentou justificar um problema que também é do PSD, referindo-se a problemas que também são transversais? Eu tenho que perguntar a ele porque é que ele respondeu. Eu acho que ele respondeu naquilo que lhe pareceu mais importante. Mas deixe-me dizer o que é que eu, sou militante do PSD, tenho responsabilidades no PSD, o que é que eu acho? Acho que
para uma eventual crise de resultados contribuem, obviamente, questões conjunturais, do ciclo, da forma como o PSD respondeu nestes vários anos, e não é só nestes últimos anos, desde que saiu do governo, e não é só com o Rui Rio, uma certa gestão de expectativas. Em algum momento, algo que eu acho que o discurso dele foi das partes mais importantes do discurso na noite eleitoral, clarificar a posição do PSD é construir uma alternativa ao centro e à direita. Acabou com uma certa dúvida que alguns leram numa coisa que ele estava a tentar dizer apenas: eu estou disponível para fazer reformas estruturais com todos. E alguns leram que ele queria passar do centro-direita para outro lado. Mas gerou-se essa dificuldade de percepção. E, portanto, isso são questões conjunturais, mas há questões estruturais. É evidente que o PSD tem que atacar. Eu queria dizer basicamente só 3 para terminar. Para concluir, a primeira, como um partido moderado, tem tido dificuldade várias vezes, como vários, na Europa toda, a encontrar para os problemas mais prementes e para os mais estruturais respostas claras, que as pessoas percebam isto mudava. E é verdade que o PSD, todos os partidos, eu diria, principais em Portugal, têm tido essa dificuldade de encontrar respostas claras. Ponto 1. Segundo, o PSD tem que trabalhar na sua relação com alguns grupos sociodemográficos de eleitores e de territórios onde já teve dominâncias claras. Eu diria, em termos sociodemográficos, eu acho que a parte da população pensionista é um exemplo, e no caso dos territórios, mais do que o urbano, o suburbano, que está neste momento sem nenhuma conquista eleitoral. Os votos não passaram do PSD para ninguém. E, em terceiro lugar, é preciso afirmar a visão diferente com clareza. E o trabalho está facilitado pelos últimos 20 anos, ou 30, 40 anos, se quiser, até podemos dizer aos 30 anos, com a governação de Cavaco Silva, começando aí. Partido reformista, faz e não arrisca, e não tem medo de arriscar fazer reformas, de atacar privilégios e interesses e abrir mercados à concorrência e à liberdade. Não tem receio de perceber que o Estado deve ser, por um lado, valorizado, mas tem, por outro lado, que ser moderado com respeito pelos contribuintes e, portanto, e podíamos continuar com várias escolhas e valores diferenciadores do PSD. Por último, dizendo isto, se é verdade que existe esta suscetibilidade, também é preciso reconhecer e admitir que, ao mesmo tempo que estes resultados à direita não foram bons, nós não vimos os partidos pequenos a crescer, não vimos a esquerda de toda a crescer. O conjunto da esquerda teve basicamente, deixa-me só terminar, teve os mesmos votos na prática nestas eleições que nas anteriores e, sobretudo, não vemos à esquerda um projeto de mudança no país. Basicamente o que fizeram foi trocar a austeridade e reverter reformas que tinham sido feitas. E sobre isso o Jorge também poderá falar, mas antes disso, Jorge Costa, queria ouvi-lo também sobre estas palavras, em concreto estas de Rui Rio, de que há de facto uma crise que é transversal a todos. Há uma crise de regime. Há ou não, no seu entender? Em primeiro lugar, é preciso entendermos sobre o que é o regime, porque o regime, quando olhamos para os últimos anos da nossa vida política, da nossa vida social, o regime foi o acordo que se estabeleceu desde o final da década passada perante a crise financeira internacional e no tipo de resposta que era necessário dar a partir de Portugal à pressão da crise financeira internacional. E o regime, o Bloco Central, o PS, o PSD e o CDS, optaram pela resposta da austeridade, com os planos de estabilidade e de crescimento no primeiro momento, depois com o memorando de entendimento, com os votos do PSD nos primeiros, com o acordo entre PS, PSD e CDS nos segundos. O regime respondeu com a austeridade. E, portanto, há uma crise de regime que é a resposta errada que falhou e que atirou 400 mil pessoas para a imigração e que fez retroceder a economia portuguesa, destruindo riqueza, destruindo empregos, destruindo perspectivas para toda uma geração. E na crise de regime não entra também esta abstenção que vimos ainda nestas últimas eleições, este desinteresse pela política? Acho que nós devemos olhar também para outro aspecto que emerge, e sobretudo nos tempos mais recentes, que é o regime patente na vida económica que está à nossa vista nas comissões de inquérito parlamentares que se têm realizado ultimamente. E ver que aquele mesmo Bloco Central foi o articulador de redes de poder consistentes, permanentes, fosse no setor energético, fosse no setor bancário, fosse no imobiliário, que articulados proporcionaram enormes catástrofes financeiras que agora estamos todos a pagar. E, portanto, o regime é o que produziu esses problemas e as pessoas observam-no muito concretamente e estão a tirar as lições, penso eu, que muita gente está a olhar para o que é o regime no retrato que as comissões de inquérito dele fazem. E perante esse regime, perante essa crise de regime,
o falhanço da austeridade e o falhanço da gestão económica de privilégio do sistema económico português, as respostas de Rui Rio são fugir para um discurso muito desarticulado, aliás, e muito populista, ele sim. Se olharmos para o que Rui Rio vem responder em termos do que seriam alternativas para responder a esta suposta crise de regime, porque Rui Rio situa a crise de regime ao nível da representação, ao nível da natureza do regime político, então vamos ver o que é que Rui Rio está a dizer. E aí, o que é que temos? Uma enorme confusão entre a redução do número de deputados, a transformação de voto branco e voto nulo em lugares não preenchidos no Parlamento. Quantos é que esses são? Não sabemos. Pode ser entre 180. Olha, boa ideia, 180 se calhar é uma boa referência. Rui Rio está a tirar para o ar. Mas a tirar para o ar com o mesmo foco de um partido de extrema-direita, um grupúsculo como aquele que teve 1% do André Ventura e que fez disso a sua bandeira eleitoral. E, portanto, há aqui uma enorme desorientação na direita. E se Rui Rio quer fazer da diminuição da representação política, da Constituição Democrática e da forma como ela estabelece a representação das diferentes opiniões no Parlamento, a representação de partidos maiores, de partidos mais pequenos, para, seja promovendo o voto branco e nulo, como é o que acaba de fazer, seja adotando bandeiras da extrema-direita, que é a questão da redução do número de deputados, foi o grande cavalo de batalha do André Ventura, que vem do PSD, mas que é uma pessoa de extrema-direita e que se apresentou nas últimas eleições. Então, Rui Rio só está a acrescentar à crise do PSD. E antes de deixar o António dar a sua opinião também sobre essa proposta de Rui Rio, deixa-me perguntar-lhe já agora, Jorge, se à esquerda há algumas ideias para tentar combater esta situação, nomeadamente na questão da abstenção e da participação cívica e política dos portugueses. Vamos lá ver. Uma coisa é a abstenção nas eleições europeias e aí, já antes das eleições, o Bloco de Esquerda foi muito claro sobre isso. As pessoas não acreditam que vale a pena pronunciarem-se em eleições europeias, quando todas as grandes decisões sobre o que haveria de ser a Europa, o que haveria de ser a participação portuguesa, o modelo da integração europeia de Portugal, os tratados que Portugal deveria ter assinado ou não, foram sempre... Mas temos abstenção nas legislativas também e nas autárquicas. Sim, mas é incomparável. É bom perceber que é incomparável. A falar de números e quando olhamos para mas ela poderia e deveria ser bastante mais baixa. Ela deveria ser mais baixa. E porquê é que ela existe? Eu não desvalorizo isso. Existe um enorme descontentamento social com a política, com a forma como ela decorre, a cultura que a política tem. Mas, acima de tudo, eu penso que a resposta que tem que se dar às pessoas é mostrar que a participação política e o confronto político vale a pena e é a melhor forma da vida democrática se der resultados. E quando olhamos para aí, eu queria chamar a atenção para as palavras de Manuela Ferreira Leite esta semana. Manuela Ferreira Leite veio apontar a obsessão com o déficit. Vai fazer um discurso, aliás, que o próprio Presidente Sampaio fez contra ela quando estava no PSD, dizendo a vida vai além do orçamento e do déficit. E Manuela Ferreira Leite hoje faz o discurso que Sampaio fez naquela altura. E diz, atenção, a obsessão com o déficit, que é partilhada, diz ela, igualmente entre Mário Centeno e Rui Rio, está a levar-nos para uma política reduzida de alternativas, em que o único objetivo é apresentar metas e ir além das próprias metas que a União Europeia impõe a Portugal, e isso é a confinação da política a escolhas reduzidas que, em última análise, conduzem ao alheamento dos cidadãos. António, sobre esta proposta avançada ontem por Rui Rio, sobre isso e sobre as considerações muito pouco sérias que o Jorge Costa fez sobre a posição do Rui Rio. No campeonato da seriedade não estou consigo. Diz o Jorge Costa, não há nenhum problema de regime, isto é um problema de dois partidos. Ora bem, as pessoas desconfiam, não têm confiança em todos os partidos políticos. Apenas 17% dos portugueses confiam nos partidos políticos. Segundo, só 37% diz que confia no Parlamento onde está o Bloco e o PC, e é um Parlamento plural. O Bloco, que diz, tipicamente se arvora no grande esteio moral da democracia portuguesa, curiosamente, não passa de um partido pequeno. Curiosamente, nestas eleições, tem um ótimo resultado para os padrões habituais do Bloco de Esquerda, verdade, que tem um bom resultado para os padrões do Bloco de Esquerda, tem menos 60 mil votos do que teve em 2009, por exemplo.
Diz que o problema foi o problema da austeridade. Ó Jorge Costa, o que fizeram nestes 4 anos foi virar da austeridade. Aumentaram a carga fiscal, isto é, a percentagem do rendimento das famílias e empresas que vai entregue ao Estado em impostos e contribuições é maior do que nunca. Um aumento da austeridade pelo lado da receita. E cortaram... Jorge Costa, ouvi com muita atenção e em silêncio. Depois, por outro lado, cortaram o investimento público para o mínimo e os serviços públicos estão num nível de degradação que nunca foi visto. Austeridade feita à esquerda. E, portanto, se a crise de regime é uma crise de resposta à austeridade, o que é falso, porque estes dados de desconfiança já existem pré-crise financeira em Portugal. O Eurobarómetro Médios desde 2000, e nesta semana foi publicado um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que confirma isto. E, portanto, é um problema que nos toca a todos, pelo qual todos somos responsáveis e António, sobre a questão dos deputados, porque temos menos de 4 minutos para falar. Diz o Jorge Costa, com todo o respeito ao Jorge, a proposta de reduzir o número de deputados em Portugal é defendida pelo PSD há mais de 30 anos. Houve uma redução de deputados já aprovada na Assembleia da República. A Assembleia da República já teve 250 deputados e passou para 230 e não nos transformámos num Estado populista. Foi uma proposta do PSD e, por uma revisão constitucional aprovada em 1997, foi previsto que o número de 230 podia ser reduzido até 181, uma coisa que o PSD sempre defendeu. Porquê? Pela mesma razão pela qual Rui Rio defende, e eu defendo também, que se altere o método eleitoral para círculos mais pequenos e com voto preferencial em que se possa votar também no indivíduo para haver mais proximidade e mais escrutínio do desempenho de cada um, porque nós eu disse, a minha posição pessoal é de círculos mais pequenos com voto preferencial. Vota-se no partido, no círculo, e vota-se em candidatos, é um duplo voto como acontece em vários países. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer no PSD é melhorar e mudar para termos uma democracia com mais qualidade, com mais responsabilidade, com mais controle, com mais sanção. O que o Bloco de Esquerda diz é que há coisas que estão erradas, mas quer deixar tudo na mesma, sempre na mesma, incluindo proteger os 230 deputados e os deputados do Bloco. Acho que há uma crise evidente de proposta na direita. E os fediveres sobre redução de números de deputados, sobre deixar lugares vazios no Parlamento ou reduzir o número de lugares no Parlamento se os votos brancos e nulos forem maiores ou mais pequenos, só mostram um partido em crise de orientação e que não tem para propor às pessoas soluções concretas na saúde, nos serviços públicos em geral, no emprego, no combate à precariedade. Isso e essa ausência de perspectivas para quem está no mercado de trabalho e é mais jovem e está a sofrer o peso da precariedade. A última reforma foi feita por nós. Para quem está a precisar de recorrer aos serviços públicos, isso confronta com as consequências da obsessão do déficit que o PSD partilha. Quem vive esses problemas sabe que não é no PSD que encontra uma resposta e isso é o próprio PSD que vem explicar ao tentar atirar para um debate de uma suposta crise de regime o debate público. Isso penso que é um exercício que não vai levar o PSD muito longe, dará para estes 2 dias que agora estamos a viver, se calhar não chega ao segundo, enfim, isso só coloca em piores lençóis uma liderança do PSD que está nitidamente à procura de um caminho. Continuem a fazer de conta que não existe também este problema. E é por essas portas que entram os populismos. Nós conhecemos o populismo típico do Bloco de Esquerda. O populismo é centrar o debate público sobre a redução do número de deputados, como fez o André Ventura. Vocês é que estão a fazer a política do André Ventura. Nós andamos... Jorge, outra vez, não repitas essa falta de conhecimento. A proposta do PSD tem mais de 20 anos. Nós andamos há 4 anos a acusar a vossa opção de degradar os serviços públicos, cortar no investimento público. Os senhores acordaram agora em cima das eleições e parrecem tão preocupados, mas 4 anos votaram por estas escolhas da austeridade que estão a massacrar os serviços públicos. E as pessoas sentem na saúde, sentem isso nos transportes, sentem na segurança. Obrigada aos dois pela presença no Esquerda Direita. Escolha de cortar nos serviços Voltaremos a falar na próxima semana. Obrigada aos dois.